diante dele toda a terra. Amém, meus irmãos. Boa tarde, que a graça do nosso Deus esteja conosco, nos capacitando a ouvir a sua santa e poderosa palavra. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Isaías. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Isaías. Nós faremos a leitura do capítulo 33, do versículo 13 ao 24. Isaías, capítulo 33, do 13 ao 24. O título da mensagem é a santidade de Deus, a santidade que destrói e que salva. O Senhor Deus é Deus de santidade, amados irmãos. Ele pode condenar e Ele pode se manifestar na sua igreja em santidade. Por que será que a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, não tem paciência com a igreja? Não tem interesse de cultuar a Deus? Preferem qualquer outro lugar a casa de Deus. Por que tanta impaciência com a casa de Deus, com a igreja? E muitas vezes até os crentes parece que buscam motivos, razões para evitarem estar na casa de Deus, cultuando ao Deus Altíssimo. Por que será que as pessoas não gostam de ouvir da lei de Deus? Por que será que as pessoas não gostam de ser corrigidas? É porque a santidade de Deus é fogo que consome, é fogo que assusta, e as pessoas pecadoras são queimadas pela palavra de Deus. A santidade de Deus queima os pecadores. Por isso eles não suportam. Por isso eles querem distância da igreja. E quando vêm por alguma ocasião especial, ficam loucos que acabem. Existem igrejas mais festivas que até as pessoas se interessam por louvorzão, por testemunhos, por grandes ceias, por coisas que tem no mundo também. Mas aquilo que tem só na casa de Deus, a palavra genuína e pura, que afronta o pecado, igrejas assim, parece que não tem muito sucesso no mundo. E por quê? É por causa disto, porque a santidade de Deus assombra os pecadores. O texto fala de Deus irado e os pecadores assustados. Observe o que diz do versículo 13 e 14. Ouvi vós, os que estáis longe, o que tenho feito, e vós, os que estáis perto, reconhecei o meu poder. Os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam: quem dentre nós habitará com fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? Deus é fogo consumidor. É assim que ele se apresenta. E este fogo de Deus é a sua santidade. A santidade de Deus que guia o fiel é a mesma que apavora os infiéis. No livro de Êxodo, capítulo 15, do versículo 12, diz assim: estendestes a destra, e a terra os tragou.
Os povos o ouviram, eles estremeceram. Agonias se apoderaram dos habitantes da Filístia. O versículo 13 diz: com a tua beneficência guiastes o povo que salvastes, com a tua força o levastes à habitação da tua santidade. Então, aqueles que pertencem ao Senhor, parece que quando se deparam com a santidade de Deus, eles se sentem guiados, eles se sentem direcionados, eles sentem que tem um rumo, que tem um destino. Porém, esta mesma santidade, quando confronta o ímpio, eles ficam perturbados, estremecem e de agonia são apoderados. Assim é a vida daquele que não tem a Cristo. Não adianta insistir para que uma pessoa assim fique na igreja. Não adianta você fazer incrementos para satisfazer e agradar a essa pessoa, porque ela só vai ficar pelos incrementos, pelas novidades que você introduz na igreja, mas ela não suportará a verdade de Deus. E quando você falar da verdade, ela se incomodará. A ira de Deus persegue os rebeldes, aqueles que rejeitam Cristo. A santidade de Deus, que guiou o seu povo no deserto, persegue os pecadores que rejeitam a Cristo. Lembra como era no deserto? Uma coluna de fogo à noite para iluminar o caminho e aquecê-los do frio do deserto. E uma coluna de nuvem que os protegia do calor ardente e os guiava em direção à terra prometida. Essa mesma coluna de fogo e esta nuvem foi quem protegeu o povo contra os egípcios. Foi de onde vieram raios e trovões que fizeram com que os egípcios não avançassem sobre o povo de Deus. Foi esta santidade que abriu o mar e o povo de Deus passou. E esta mesma santidade que abriu o mar foi a que fechou o mar sobre os egípcios e eles pereceram para sempre. Aqueles que queriam a destruição do povo de Deus. Agora você vê no Evangelho segundo João, falando sobre a ira de Deus que está permanentemente sobre os rebeldes, sobre aqueles que não têm compromisso nem interesse pela palavra de Deus, pelo verbo de Deus. E diz assim no capítulo 3 do Evangelho segundo João, versículo 35 e 36. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado em suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Não vai ter, já tem a vida eterna. Está eternamente salvo, garantido. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Aquele que rejeita o Filho, que não tem compromisso com Jesus, que não tem interesse por Jesus, não verá a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então a ira de Deus persegue os que são rebeldes contra o Senhor Jesus Cristo. O que guarda o rebelde, o que aguarda o rebelde é a ira de Deus. Existe um dia, uma hora, definida e bem estabelecida, marcada do encontro do rebelde com a manifestação da ira de Deus. A santidade de Deus os consumirá. O Senhor Deus, no Salmo 18, do versículo 8, ele diz: das suas narinas subiu fumaça, o fogo devorador da sua boca, dele saíram brasas ardentes, baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão, cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento,
Das trevas fez o manto em que se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão. Do resplendor de diante dele havia as densas nuvens, e se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz, e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos. Multiplicou os seus raios e os desbaratou. Quando Deus manifesta a sua santidade, os perversos, os rebeldes, os incrédulos, eles ficam totalmente tomados de pavor e de terror. Mas na igreja existem destes. A igreja é um lugar onde as portas estão abertas para todos. E muitos vêm por diversos interesses. Menos por Cristo, muitas vezes. E permanecem na igreja. E às vezes são até um problema na igreja. Porém, as portas estão abertas. Mas eles se declaram crentes cristãos. Porém, o Senhor conhece os corações. E o Senhor, falando destes, no Salmo 50, do versículo 16, ele diz: mas ao ímpio diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança? Serve para quê? Uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras. Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Solta a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Sentastes para falar contra o teu irmão, e difamas o filho da tua mãe. Tens feito estas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual? Mas eu te arguirei, e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós os que esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem os livre. Então, até dentro da sua igreja, Deus está irado. Mas não com aqueles que de fato lhe pertencem e amam-o de coração, mas com aquele joio que está na igreja, simplesmente em busca do que é mundano. A santidade de Deus queima os pecadores, mas a santidade de Deus também conforta o justo. Veja o que diz do versículo 15 ao 19. O que anda em justiça e fala o que é reto. Isso é para responder à pergunta que os pecadores fizeram. Que eles perguntam assim: quem dentre nós habitará no fogo devorador? Quem dentre nós habitará nas chamas eternas? Aí Deus responde: o que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho opressor, o que com gesto de mãos recusa o suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios, o que fecha os olhos para o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas, os teus olhos verão o rei na sua formosura, verão a terra que se estende até longe, o teu coração se recordará dos terrores, dizendo: onde está aquele que registrou? Onde o que pesou tributo? Onde o que contou as torres? Já não verás aquele povo atrevido, povo que fala obscura, que não se pode entender, e de língua bárbara, ininteligível. O que Deus está dizendo é que estes habitarão com ele. Deus tem interesse de um povo habitando com ele, na sua gloriosa majestade de santidade. Mas quem são estes que Deus tem prazer em que habite com ele? São os que estão
buscando a santidade, são os santificados em Cristo Jesus, o que anda e fala com justiça, anda na retidão. Por isso, meus irmãos, no Salmo 50, o versículo ainda, agora o 23 diz: o que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Então observe que Deus, ele tem interesse por aqueles que reconhecem a sua bondade, que têm nos lábios ações de graças, que vivem gratos, agradecendo a Ele por tudo que Ele vem fazendo. Há uma diferença muito grande entre aqueles que aborrecem a santidade e aqueles que amam a santidade. Os que amam a santidade, eles querem agradar a Deus o tempo todo. Os que aborrecem a santidade, eles querem se agradar o tempo todo. O profeta Zacarias, capítulo 2, do versículo 10, ele diz: canta e exulta, ó filha de Sião, igreja do Senhor. Canta e exulta, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Deus tem muito prazer de habitar no meio do seu povo. Naquele dia, muitas nações se juntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei no meio deles e saberás que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a ti. Ele tem prazer, amados irmãos, de habitar no meio do seu povo. Em Apocalipse, capítulo 21, no versículo 3, ele diz: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará entre eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. É isso, Deus, ele ama estar com o seu povo. Mas isso não é tudo. Você precisa perguntar: mas e eu amo estar com este Deus? Eu amo estar com o Senhor, eu amo estar com o povo de Deus, aonde Ele habita, porque Deus habita na sua igreja, Deus habita no seu povo. Você ama estar entre esse povo, porque a santidade de Deus está na igreja, ela se manifesta na igreja, e Deus os chama para isso, para olharem para a igreja. Veja o que diz do versículo 20 de Isaías 33. Olha para Sião. Sião é a igreja do Senhor, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém. Jerusalém, a igreja do Senhor. Habitação tranquila, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem rebentada nenhuma de suas cordas. Mas o Senhor ali nos será grandioso, fará as vezes de rios e correntes largas, barco nenhum de remo passará por eles, navio grande por eles não navegará, porque o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Agora as tuas enxárcias estão frouxas, não podem ter firme o mastro, nem estender a vela. Então se repartirá a presa de abundantes despojos, até os coxos participarão dela. Nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente, porque ao povo que habita nela perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. É interessante porque Deus está dizendo aqui que as estacas da sua casa, da sua igreja, da sua tenda estão firmes e nunca serão arrancadas. E as cordas estão bem firmes, que nunca serão tiradas. Mas quando ele fala dos navios, quando ele diz aqui que as enxárcias estão frouxas, são aquelas cordas que seguram os mastros e que fazem com que o navio possa ter uma direção e possa também zarpar.
ele está dizendo que estão todas frouxas. Não adianta, aquilo que você faz não vale de nada. Aquilo em que você confia de si mesmo é ilusão. Mas a minha igreja está firme. Esteja na minha igreja e você estará firme. É basicamente isso que o Senhor está dizendo. E esse deve ser a ambição do crente. Amar a igreja do Senhor. Estar na habitação do Senhor. Mas alguém pode dizer, sim, mas eu quero o céu. Mas não quer a igreja? Você quer a igreja do céu, mas não quer a igreja da terra? Você não vai gostar da igreja do céu. Você vai achar lá muito chato. Se você acha essa igreja chata, você achará lá também. Porque lá eles estarão fazendo o que se faz aqui, ouvindo a voz de Cristo, a palavra de Deus, louvando e engrandecendo o nome do Altíssimo. Se você não gosta disso aqui, não vai gostar de lá. Agora o salmista, no capítulo 15, versículo 1 e 2, ele diz: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo templo? Aí ele responde: é o justo, aquele que ama a Deus. Observe, o que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, esse habitará com Deus na sua morada. Ou seja, aquele que anda em santidade, mas não a santidade de suas enxárcias, de suas cordas que os seguram, mas a santidade de Deus. Ele ama a santidade de Deus. Ele não olha para a sua própria força, mas para a força de Deus. Quem habitará, Senhor, no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aí ele diz: aquilo que odeia o que Deus odeia. Aquele que ama o que Deus ama e aquele que odeia o que Deus odeia. Ou seja, o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúrias contra o seu vizinho. Ou seja, aquele que odeia o pecado, aquele que ama a santidade, esse é que morará no monte do Senhor. Ainda no Salmo 27, nós vemos aqui a ânsia, o desejo verdadeiro e ardente do rei Davi e de todos os salmistas e de todos os que pertencem ao Senhor. Um pedido, uma oração a que se deseja que se atenda pelo Senhor. E a oração se encontra no Salmo 27, o versículo 4, que diz assim: uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Aqui está aqueles que morarão com o Senhor, aqueles que amam a santidade. O salmista Davi também diz que valia mais um dia na porta da casa do Senhor do que 1000 anos na tenda da perversidade. Um dia vale mais que 1000. Percebem? Aqueles que amam a santidade de Deus, em que direção eles seguem? Quais são os seus anseios, as suas vontades? Pois bem, meus irmãos, busquem ao Senhor interessados naquilo que Deus tem interesse. Deus se interessa pela sua igreja. Ele até enviou seu filho para morrer pela sua igreja. Imagine o quanto ele não ama a sua igreja. Não despreze aquilo que Deus ama. Não faça como diz aqui no livro, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 12. Não faça. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo tremor. Aqui ele diz também: tende cuidado, não recuseis ao que fala. Pois, se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte.
Então, Deus dos céus, da sua palavra, está nos advertindo, mostrando quais devem ser os nossos interesses, contra o que devemos lutar, o que devemos detestar, o que devemos abominar, o que devemos amar, buscar. Ele está nos advertindo. Então, retenhamos esta palavra, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Que Deus abençoe a igreja e que todos possam ter os interesses de Cristo em suas vidas. Lembrando-se disso, que se você não ama a igreja da terra, você não amará a igreja no céu. Aqueles que estarão no inferno estarão sofrendo por causa da santidade de Deus, que Ele não aceita o pecado. Nós precisamos lutar contra o pecado. Eis o nosso verdadeiro inimigo e a quem nós precisamos destruir em nossa vida. Agora, aos irmãos, não. Pelo contrário, devemos ter comunhão, restaurar, ter paciência, brandura com os irmãos. Porque os irmãos são cada um membros da igreja de Cristo. E todos são a igreja de Cristo Jesus. O corpo dela, aonde ele habita. Então, louvemos e engrandeçamos o nome do nosso Deus. Eu chamo o nosso irmão Carlos para dar continuidade à liturgia, ao culto. Graça e paz, meus irmãos. Olha, estamos aqui encerrando, o nosso culto de hoje, onde nós louvamos, nós oramos, nós dizimamos, nós ofertamos, nós ouvimos a palavra de Deus que nos fortalece, que nos dá força, para nós começarmos a nossa semana com a fé em Deus, buscando a sua presença a cada momento. E Ele está aqui na sua igreja conosco, porque nós somos povo de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Senhor, a Ti respondemos. Respondemos a Ti, Senhor, nós ouvimos e seguimos a Tua palavra, em nome de Jesus. Graças Te damos, Senhor, e passo a palavra para o... Tem mais... Aqui tem... E nós fizemos a leitura, de Êxodo 24, do 17 ao 18, o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor, no cimo do monte, aos olhos do filho de Israel. E Moisés, entrando pelo meio das nuvens, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites para buscar, as tábuas da lei que mostrava o pecado do povo. Graças a Deus, essa lei foi transformada em graça, na presença de Jesus, para nos dar essa gloriosa, essa bênção, esse favor imerecido que Ele dá a cada um de nós. É a nossa salvação. Nós vamos louvar o hino, o 28, Coroação. Tuas obras te coroamos com um halo de esplendor. Astros, anjos, céus entoam o hino eterno a ti. Louve e glorifique a Deus com com o melhor que você tem. Tuas obras te coroam como um halo de esplendor. Astros, anjos, céus entoam hino eterno a ti, Senhor.
mortais por ti remidos, Deus de glória, Deus de amor, corações aos céus erguidos, celebramos teu louvor. Revelaste amor profundo, insondável, sem igual, enviando Cristo ao mundo a vencer por nós o mal. Fontes de alegria e vida, és tu bem o inspirador. Tua graça nos convida a viver em mútuo amor. Quais alegres peregrinos, sempre em marcha triunfal, cantaremos gratos hinos na jornada até o final. Esse leia, senhor. Oração ao Senhor para que nos ajude a usarmos todos os meios de graça, por nele confiar no Senhor, seu amor e proteção. Vamos pedir ao nosso irmão, o irmão Osmar, para que ele faça essa oração de louvor e agradecimento a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, reunidos aqui te agradecemos por esse momento tão especial de estarmos em tua casa, te cultuando, te louvando. Te agradecemos por esta oportunidade de mais uma vez expressarmos livre amor ao teu momento redentor de glória e salvação pelo teu Filho Jesus Cristo. Porque ainda assim podemos te cultuar e te louvar, Senhor. Te louvamos porque sabemos que nesta semana que se inicia, precisamos de tua presença, precisamos de tua proteção, do teu prover, provendo tudo aquilo que é necessário para nós, Senhor. A tua palavra nos exorta, nos ensina e dizendo que precisamos estar integrados em nossa igreja, em nosso coração, com amor fraternal um para com os outros, mas também intimamente ligado pelo amor de Cristo à sua igreja, que deu sua vida para perdão dos pecados de todos nós. E sabemos disso, Senhor, que possamos confiar firmemente de que tudo isso que vivenciamos neste momento em louvor ao teu santo nome seja repetido e ecoado em nossas vidas com clareza, com profundo entendimento em nossa mente, em nosso sentimento, nossas emoções. Tudo em nós possa te louvar de forma expressiva, Senhor. Nos abençoa nessa semana que inicia, nos conduzindo para casa com tranquilidade, segurança, que a semana se inicie confortando os corações atribulados, doentes, aqueles que não podem te cultuar, aqueles que ainda não conheceram a tua santa palavra, aqueles que ainda caminharão e virão até a tua igreja, porque aqui encontrarão refúgio, paz, o bálsamo necessário para almas tão perturbadas, almas que estão tribuladas, que estão clamando, e tu sabes, ó Pai, que o teu Santo Espírito possa estar trabalhando na tua igreja. Assim louvamos e agradecemos por tudo que tens feito em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo oramos e agradecemos. Amém. Poder sentar, igreja. Passa a palavra para o pastor Adalberto, para ele dar as considerações finais e a bênção apostólica a todos nós. Meus irmãos, vamos ficar de pé, aqueles que puderem. Que a graça do nosso eterno, soberano Pai, que as consolações, a comunhão do Santo Espírito de Deus, e que a paz que excede todo o entendimento e o amor que há no Senhor Jesus Cristo, esteja sobre todos vós,
e sobre todo o povo de Deus espalhados pela terra, agora e sempre. Amém. Podem sentar, irmãos. O culto está encerrado, mas eu vou dar alguns avisos.